Glória a Deus. Pai do Senhor, pessoal. Meu nome é Júlio César Oliveira. Glória a Deus. Estamos aqui no canal do nosso irmão Pedro. Louvado seja Deus. Desde já eu quero convidar os meus irmãos a se inscrever no canal do Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos trazer aqui uma reflexão da parte do Senhor. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós nesse dia para aumentar, fortificar a nossa fé em Cristo. Louvado seja Deus. No livro de Filipenses, capítulo de número 3, verso 14, diz assim a poderosa palavra do Senhor: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vou repetir, irmãos. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Muitos dedicam suas vidas em busca do sucesso, visando apenas os valores materiais. Poucos alcançam estes valores. Mas quando fazem, percebem que ainda falta-lhe algo. Né? Percebe que ainda falta alguma coisa. Só Deus ele pode preencher este vazio na nossa alma. Só o Espírito Santo de Deus pode preencher o vazio do homem. Porque o homem ele tem um vazio. Todo homem existe um vazio. E só quem pode preencher este vazio é o Senhor. Louvado seja Deus. E assim ele nos incentiva a nos esforçarmos para alcançarmos a recompensa maior. Que recompensa é esta? A vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o atleta no mundo corre por um prêmio corruptível. Também sabemos que nós, os servos do Senhor, corremos igualmente por uma recompensa não corruptível, que é a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Por uma coroa, a coroa da vida. O Senhor deseja nos falar sobre a nossa corrida rumo à eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Interessante que o preparo do atleta no mundo, né? O atleta que não serve, se abstém das coisas ou renuncia a muitas coisas. O atleta no mundo, aquele que nós sabemos que participa de corridas, né? Maratonas, este atleta que não é servo se abstém de muitas coisas ou renuncia a muitas coisas. Renuncia à vida social, alimentação, vestimentas, família, lazer, vícios e etc. Ele também ele tem que estar totalmente concentrado no seu objetivo. Você pode ver uma pessoa que se prepara para alguma maratona, ele se concentra totalmente no seu objetivo, que é de receber o prêmio. Ele está ali se preparando, se capacitando para poder receber no final, quando ele alcançar a vitória, receber o prêmio. Aleluia, louvado seja Deus. A alimentação não é a que ele gosta, mas a que ele necessita. A família, muitas das vezes, fica em segundo plano, porque ele passa horas treinando, concentrando, se capacitando. A vestimenta tem que ser apropriada.
para não causar dificuldade na corrida. Eles fazem todo esse esforço sem ter certeza de que vão alcançar o prêmio, pois podem aparecer obstáculos que os impeçam. Vamos citar um exemplo. Pode surgir um melhor do que ele, ou pode acontecer um problema físico, e assim por diante. Então, trazendo essa analogia, esse exemplo, para os servos de Deus, aleluia, é praticamente a mesma coisa. Os servos de Deus, que somos nós em Cristo Jesus, batizados com o Espírito Santo, aleluia, justificados pela graça, alcançados pelo Evangelho, aleluia. Os servos também, eles se abstêm da mesma coisa que o atleta, aleluia. Porque muitas das vezes, aliás, porque nós renunciamos uma sociedade corrompida. E por que nós rejeitamos uma sociedade corrompida? Porque para corrermos bem, como disse o apóstolo Paulo, aleluia, a carreira que nos está proposta, precisamos andar ou viver na orientação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos viver na orientação do Espírito Santo de Deus. É assim a vida do cristão. Não ser guiado pela sua própria vontade. Não ser guiado pelo seu próprio eu. Aleluia. Porque outrora ele disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Que eu não faça nós não façamos a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos alistou para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz que Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que interessante essa passagem. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa renúncia ao nosso próprio eu. O viver segundo a carne. Renunciamos à alimentação que o mundo oferece. Como Daniel, aleluia, que se absteve dos manjares do rei, aleluia. Como Daniel, aleluia. Deve ser uma coisa contínua, se abster. As vestimentas do atleta, por exemplo, deve ser, aliás, ser purificadas no sangue de Jesus. Assim como o atleta se abstenha de alguns tipos de vestimentas, porque poderia prejudicá-lo ele na sua corrida. Assim também nós devemos ser purificados no sangue de Jesus. Isto é, vestes santas. Aleluia. Glória a Deus. Devemos produzir o fruto do Espírito Santo. Aleluia. Veja que com relação à família, a palavra de Deus nos ensina que aquele que não deixa pai e mãe por amor do Senhor Jesus não é digno de mim, não é digno dele. Em que sentido? No sentido de colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não posso de maneira nenhuma deixar de fazer a obra, deixar de seguir ao Senhor, porque talvez a minha esposa, ou teu esposo, ou um parente, ou um primo, impeça
de eu fazer o agir de Deus, de eu realizar o manifestar de Deus, no que tange ao lazer, por exemplo. Nos abstemos do lazer que o mundo nos oferece, para que nós nos alegrarmos na orientação do Espírito Santo. Outrora, só voltando aqui um pouco, outrora Pedro, se não me falha a memória, foi questionado. E ele disse, olha, é mais antes eu obedecer a Deus do que os homens. Porque mandaram Pedro parar de pregar. Mas Pedro, é melhor obedecer a Deus do que os homens. Na verdade, nós abstemos somente daquilo em que o pecado está envolvido. Então essa é a função, veja, do atleta. Ele se abstém de várias coisas. Assim somos nós, nos abstemos. Outrora a palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Já o que diz respeito, por exemplo, a vícios, o Senhor, ele retira de nós aquilo que nos faz mal. O alcoólatra prejudica a sua saúde, a sua família e principalmente a sua vida espiritual. Então tem que se abster para poder alcançar aquilo que o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala à igreja de Filipos para se abster. Fala à igreja de Filipos, no versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Deixa eu concluir a mensagem aqui. O atleta, para ganhar, Paulo escreveu a Filipenses 3:7. 3:7. Mas o que para mim era ganho, reputei-me perda por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Assim como o atleta obedece o seu instrutor para conseguir o almejado prêmio, sem ter certeza de que conseguirá, o servo do Senhor é obediente às orientações do conselheiro, o Espírito Santo, e luta com a certeza de que, se andar nesta direção, na revelação, conseguirá alcançar o projeto de Deus para a sua vida. Aleluia. Para Deus não há melhor nem pior, maior nem menor. É só corrermos. Aleluia. Louvado seja Deus. É só corrermos para o alvo, que é Cristo. Não olhando para trás, não nos embaraçando com as coisas desta vida, mas não desistindo, aliás, de perseguirmos o alvo. Assim como Deus deu ordem para Israel comer o cordeiro apressadamente, antes de sair do Egito, porque Faraó estava no seu encalço, devemos obedecer ao nosso guia, porque a volta de Jesus está muito próxima e não podemos correr o risco, queridos amados irmãos, de ser surpreendidos pelo adversário e desanimados, perdemos o nosso prêmio. Aleluia. Louvado seja Deus. Eli, por exemplo, corria bem, até que perdeu o ânimo de lutar. Está lá 1 Samuel 3:2, 1 Samuel 4:18. Elias, aleluia, também acomodou-se, mas recebeu o renovo do Senhor e pôde caminhar até o dia do seu arrebatamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos buscar renovo para continuarmos na nossa caminhada e alcançarmos o prêmio que é a vida eterna. Louvado seja Deus. A renúncia para seguir a Cristo é um passo importante nesta carreira para a eternidade, para sermos atletas conscientes
temos que reconhecer que precisamos renunciar ao mundo, com seus prazeres, a opinião dos amigos, abrir mão da nossa razão, dando a direção da nossa vida ao Espírito Santo. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Amém.